O velho hospital ficava no alto de uma colina. Diziam que o lugar era mal assombrado. Chamavam ele de o fantasma perigoso, um espírito vingativo. Ninguém ousava chegar perto. A lenda dizia que ele era um médico. Ele tinha perdido uma paciente. Consumido pela culpa, ele tirou a própria vida. Agora, seu espírito vagava pelos corredores. Diziam que ele estava procurando por algo. Ninguém sabia o que era. O prédio estava em ruínas, janelas quebradas, tinta descascando das paredes. O que antes era um lugar de cura e esperança, agora parecia um cenário de pesadelo. As paredes, que um dia foram brancas e limpas, estavam agora cobertas de grafites e marcas do tempo. O vento soprava através das janelas quebradas, criando um som assombroso que ecoava pelos corredores vazios. O ar era pesado, com poeira e cheiro de mofo. O silêncio era assustador. Cada passo que dávamos levantava uma nuvem de poeira, e o cheiro de mofo era tão forte que parecia impregnar nossas roupas. O silêncio era tão profundo que podíamos ouvir nossos próprios corações batendo, criando uma sensação de inquietação que nos fazia querer sair correndo. Só era quebrado pelo rangido da estrutura. O som dos pisos de madeira rangendo sob nossos pés era como um lamento, um lembrete constante de que este lugar estava abandonado há muito tempo. Cada rangido parecia contar uma história de dor e sofrimento de pacientes que nunca saíram daqui. As camas do hospital estavam vazias. Lençóis amarelados e rasgados cobriam os colchões e as camas estavam desarrumadas, como se os pacientes tivessem saído às pressas. Era fácil imaginar as histórias de quem ocupou essas camas. Pessoas que vieram em busca de cura e talvez nunca saíram. Equipamentos médicos estavam jogados pelos cantos. Máquinas que um dia salvaram vidas agora estavam cobertas de poeira e ferrugem, abandonadas e esquecidas. Era como se o tempo tivesse parado, deixando tudo exatamente como estava no dia em que o hospital foi abandonado. Era como se a equipe tivesse saído às pressas. Papéis estavam espalhados pelo chão, e objetos pessoais foram deixados para trás, como se todos tivessem fugido de algo terrível. A sensação de urgência e desespero era palpável, como se pudéssemos sentir o medo que levou todos a abandonarem o lugar. Havia uma sala de cirurgia no segundo andar. A mesa cirúrgica estava coberta de poeira, e os instrumentos estavam espalhados, como se uma operação tivesse sido interrompida abruptamente. Era um lembrete sombrio de que este lugar, um dia cheio de vida e atividade, agora estava completamente deserto. Instrumentos cirúrgicos enferrujados estavam em uma bandeja. Ferrugem e poeira cobriam os instrumentos, tornando-os inúteis. Era um símbolo do abandono e da decadência que permeava todo o hospital. Uma única lâmpada piscava lá em cima. A luz fraca e intermitente lançava sombras assustadoras nas paredes, criando uma atmosfera ainda mais sinistra. Cada piscada da lâmpada parecia um lembrete de que este lugar estava vivo de uma maneira perturbadora, como se os fantasmas do passado ainda vagassem pelos corredores. Muita gente sentia uma presença no hospital. Alguns ouviam sussurros. Outros viam sombras se movendo no escuro. Histórias de objetos se mexendo sozinhos corriam soltas. Portas se fechavam com força sem motivo. Uma noite, um grupo de adolescentes resolveu explorar o lugar. Eles queriam ver o fantasma. Eles entraram no hospital. Sentiram um frio na espinha. O ar ficou pesado. Eles sabiam que não estavam sozinhos. Os adolescentes andavam pelo corredor. Eles ouviram um sussurro. Parecia vir das paredes. Chamava um nome. Era o nome do médico morto. Os adolescentes congelaram. O sangue deles gelou. Eles perceberam que as histórias eram verdadeiras. O hospital era mal assombrado. Eles se viraram para correr, mas a porta bateu com força. Eles estavam presos. Seção 5.
A história do fantasma. O fantasma era o Dr. Silveira. Ele tinha sido um cirurgião brilhante. Era dedicado a salvar vidas. Mas um dia, a tragédia aconteceu. Uma jovem, paciente dele, morreu durante uma cirurgia. O Dr. Silveira ficou devastado. Ele se culpou. A culpa o consumia. Ele não conseguia conviver com a dor. Uma noite, ele tirou a própria vida na sala de cirurgia. Seção 6. Uma descoberta chocante. Os adolescentes estavam apavorados. Eles ouviram passos se aproximando. Se juntaram em busca de proteção. A porta se abriu. Uma figura estava parada na soleira. Era o fantasma perigoso. Mas ele não era o que eles esperavam. Ele parecia triste, não irritado. Ele falou com a voz um sussurro triste. Ele pediu ajuda. Seção 7. Encarando o medo. Os adolescentes estavam com medo. Eles haviam ouvido histórias sobre o hospital abandonado, mas nunca acreditaram que fossem verdadeiras. Mas eles ouviram o fantasma. Uma presença etérea que parecia flutuar no ar, trazendo consigo um frio arrepiante. Ele contou a história dele. Uma história de tristeza e arrependimento, de um tempo em que o hospital estava cheio de vida. Ele não estava em busca de vingança. Ao contrário, ele parecia sereno, quase gentil, como se quisesse apenas ser ouvido. Ele estava procurando por outra coisa. Algo que ele havia perdido há muito tempo. Algo que ele não conseguia encontrar sozinho. Ele estava em busca de perdão. O fantasma carregava um peso em seu coração. Um peso que só poderia ser aliviado com o perdão. Ele acreditava que tinha cometido um erro. Um erro que custou a vida de alguém muito importante para ele. Ele estava convencido de que tinha deixado passar alguma coisa. Algo crucial que poderia ter mudado o destino daquela noite fatídica. Alguma coisa que poderia ter salvo a menina. Uma pequena vida que foi tragicamente interrompida. Ele pediu aos adolescentes para encontrarem o diário dele. Um diário que continha todas as respostas. Todas as memórias que ele precisava para encontrar a paz. Estava na antiga sala dele. Um lugar que agora estava coberto de poeira e esquecido pelo tempo, mas que guardava os segredos de seu passado. Seção 8. A verdade revelada. Os adolescentes encontraram o diário. Era velho e empoeirado, como se não tivesse sido tocado por décadas. A capa estava desgastada e as páginas amareladas pelo tempo pareciam prestes a se desintegrar ao menor toque. Eles abriram e começaram a ler, com os corações batendo forte. A luz fraca das lanternas e dos celulares iluminava suas faces ansiosas, enquanto eles se debruçavam sobre as palavras escritas há tanto tempo. As palavras do médico enchiam as páginas, cada linha carregada de uma tensão palpável. A caligrafia era apressada, quase desesperada, como se ele estivesse tentando registrar algo de extrema importância antes que fosse tarde demais. Ele escreveu sobre o caso da garotinha, detalhando cada sintoma, cada tentativa de tratamento. As anotações eram meticulosas, mas havia algo mais nas entrelinhas, algo que os adolescentes ainda não conseguiam entender completamente. Ele escreveu sobre a culpa e o desespero que sentia. As palavras transbordavam de remorso, como se ele estivesse confessando um pecado imperdoável. Os adolescentes podiam sentir o peso da angústia do médico em cada frase. Então, eles descobriram algo chocante. Uma revelação que fez seus corações pararem por um momento. O que eles leram mudou tudo o que pensavam saber sobre o caso. O médico tinha descoberto algo antes da cirurgia. Algo importante. Mas ele tinha ignorado, achando que não era relevante. Ele subestimou a importância dessa descoberta e isso teve consequências devastadoras. Ele achou que era irrelevante, um erro que ele pagaria caro. A negligência o assombrava. E agora, os adolescentes estavam começando a entender a gravidade da situação. Agora, ele sabia a verdade.
E essa verdade era mais terrível do que qualquer um poderia imaginar. Os adolescentes, com os olhos arregalados de horror, perceberam que estavam diante de um segredo sombrio que mudaria suas vidas para sempre. Seção 9. O confronto final. Os adolescentes voltaram para o fantasma. Eles contaram o que tinham descoberto. O fantasma ouviu com atenção. Seus olhos brilharam mais forte. Ele agora sabia o que tinha que fazer. Ele se virou para os adolescentes. Ele agradeceu. Ele disse que eles tinham lhe dado paz. Então ele desapareceu diante dos olhos deles. Os adolescentes ficaram sozinhos. Mas eles nunca esqueceriam o fantasma perigoso.